Pode começar aí, ó. Fala, galera, beleza? Bora? Vamos começar a treinar absurdamente. Hoje nosso foco vai ser a cervical. Então, bora por última aula da semana. Então, pega o colchonete, a garrafinha de água e vamos começar. O primeiro exercício, como sempre, nós vamos fazer um trabalho de respiração. Então, hoje nós vamos fazer de barriga para cima. Vai estabilizar aqui. Tá? Vou achar uma posição correta para o nosso tronco, deixar bem controlado. E aí a gente vai começar. Então, eu vou puxar o ar pelo nariz e vou soltar pela boca. Puxo, solto. Puxo, solto, bem devagar. E vou descer. Hoje nosso foco ele vai ser no trabalho da cervical. Tá? Cervical e mobilidade torácica. E quando a gente trabalha a mobilidade torácica, a gente melhora a mobilidade da torácica, da cervical e vice-versa. Tá bom? Então, o primeiro exercício nós vamos ficar deitado. Ó. Vou botar os dois dedos no queixo e vou empurrar o meu queixo para baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. E volto controlando. Empurro e volto controlando. Bem de leve. Quando eu estiver empurrando, eu estou soltando o ar. Então, puxo o ar, solto, empurro devagar. Puxo, solto, empurro devagar. Mais uma, solto. E na última você segura lá e respira. O movimento ele é sutil, tá? Mas seria, a grosso modo, esse movimento. Tá? Com isso você vai fazer a mobilidade da sua cervical. Então você está fazendo isso com as suas vértebras. É muito bom para quem trabalha no computador e fica assim, ó. E tem essa anteriorização de cabeça. Beleza? O outro exercício que nós vamos fazer é para mobilidade torácica. Então, encaixa a mão, posso deixar a cabeça pender para o lado ou colocar o colchonete. Puxo o ar pelo nariz, solto devagar e vou. E solto. Bem controlado. Tentando não deixar esse tronco ele ir junto, tá? Segura o quadril e estabiliza ele. Quanto mais você estabilizar, melhor. Outro lado. Deixa o pneu para o lado, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca devagar. Mais uma. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar a mobilidade escapular. Então, em 4 apoios, caixa, certinho. E aí você vai ver que eu vou deixar os braços bem esticados. Eu não movimento os braços. Não é isso aqui, ó. É só a escápula. Você vai juntar uma na outra, ó. Juntei uma, empurro de volta. E volta. Se tiver dificuldade de fazer esse exercício, nessa posição, pode fazer na parede. Então, você desce e estica de volta. Encosta uma escápula na outra, empurro de volta. Encaixa uma na outra, empurro de volta. Quanto menos braço você usar, mais limpo vai ficar o movimento.
Tá bom? Esse é um trabalho de mobilidade de toda a cintura escapular, torácica, cervical e as escápulas. Para cada movimento que a gente faz, eleva o braço, 80%, 60 graus, né, melhor dizendo, 60 graus é da escápula. Então, se a sua escápula está travada, você não consegue levantar o braço, ou pode levantar, mas levanta com dor. Vamos voltar de novo. Respiração. Lá em cima. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma. Enche o peito. Solta devagar pela boca. Solta. Lembrando, ó, quem não conseguir ficar nessa posição, pode botar os pés em cima de alguma coisa. Do sofá, da cadeira. Não tem problema. Agora vamos pro relógio. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e voa. Sempre o movimento vai sair junto com o ar. Porque a respiração, ela facilita o movimento. Quando você solta o ar, o movimento ele flui melhor. E evita, por exemplo, num treinamento de força, com carga alta, você desmaia. Mais uma. Show de bola. Mobilidade escapular. Ó, encaixa o cotovelo no joelho, palma da mão espalmada no solo, e aqui você entra na posição de quatro apoios. Então, desço as escapas e volto. Desço e volto. Desço e volto. E volto. A última, encaixo e empurro para cima, soltando o ar. Beleza? Estão comigo? Vou sempre olhar aqui de vez em quando, porque aqui eu estou acompanhando pelo outro. Beleza? Bora, não deixe de compartilhar a live com aquela pessoa que precisa. Curte a live e vamos seguir o perfil, que a gente sempre tem novidades aqui, pensando em treinamento para reabilitar sua coluna como um todo. Então vamos mantendo. Vamos lá de novo. A última, mobilidade. A parte de mobilidade. Então, vamos para a respiração de novo. Ponta do pé para cima. Puxa o ar pelo nariz. Solto pela boca. Puxo. Solto. Puxo. Solto. Puxo. Solto. Puxo. Solto. E desço controlando. Beleza? Relógio. Puxo o ar. Solto. Mais um. Solto o ar. Segura um pouquinho. E volta controlando. O outro lado. A mesma coisa. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. A última, solta. Controla. Segura um pouquinho. É muito bom esse movimento. Você alonga toda essa região aqui, ó.
Mobilidade escapular, caixa. Solta o ar lá em cima, ó. Mais um. Esse movimento é muito bom. Estão comigo? Muito bem, galera. Esse foi o primeiro bloco. Novamente, pensando em mobilidade e o trabalho respiratório. A respiração é importantíssimo dentro do treinamento. Por isso que às vezes vocês verem muito vídeo, ou já viu ao vivo, pessoas na academia passando mal. Levantam a carga de uma vez e caem. Por quê? Porque eles fazem uma respiração travando, uma apneia. A gente chama de respiração de valsalva. Então, puxa o ar, trava e faz o exercício em apneia. Aí o cérebro fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí o cara apaga. Então, a respiração, ela ajuda no movimento. Ela vai facilitar e você vai gerar mais estabilidade. Porque quando você respira, o seu abdômen, ele já contrai involuntariamente. Você não pede, ele já contrai. Então, esse negócio de pedir você para contrair abdômen, se não há necessidade. Se você fazer o trabalho respiratório, você vai contrair o abdômen com a respiração. Beleza? Bebam a água e vamos novamente. E aí não deixa de seguir o perfil, compartilhar com aquela pessoa que precisa e meter o dedão no like aí para ajudar no trabalho. Lembrando que a semana que vem a gente vai ter novidades. Eu vou trazer um especialista aqui em uma determinada área do treinamento para fazer uma live junto comigo. E aí a gente vai interagir, tem algumas perguntas que eu vou organizar, mas vocês que vão direcionar. Então, primeiro a gente vai trabalhar, vai ser um colega meu que é especialista em mobilidade. Ele vai falar sobre mobilidade, por que é a importância da mobilidade na reabilitação de coluna e de outros fatores. Beleza? Vamos para o segundo bloco. É um bloco de trabalho de estabilidade. Então, a gente vai começar com um perdigueiro. Vocês já estão enjoados de ver o perdigueiro aqui, mas sempre vai ter perdigueiro, prancha, que são exercícios chaves para a reabilitação de coluna. Então, ó, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Hoje nós vamos fazer o perdigueiro em movimento. Estendo o braço, varro, ó, como se estivesse varrendo o chão. Subo. Subo. No sexto, nós vamos segurar. Tá? Seguro, fecha o punho e faça a respiração aqui. 3 respirações forçadas. Ótimo. O outro lado, para não ficar manco. Agora segura. Fecha o punho, aperta esse punho. Aperta com força e segura. E aí volta devagar. Por que a gente aperta o punho, fecha o punho e aperta? Porque quando a gente faz esse movimento, automaticamente a gente já contrai a musculatura dos dorsais. Então é uma estratégia para potencializar o exercício. Agora vamos fazer a prancha lateral em movimento. Então lembrando, a prancha pode começar aqui, quem está começando hoje, é a primeira vez aqui com a gente, pode fazer a prancha aqui, se nunca fez, tá? Mas não é relaxado, é aqui. Quem é mais avançado um pouquinho mais, faz aqui. E quem é avançado vai fazer aqui em movimento. Então eu vou encaixar aqui, ó, e vou esticar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E controla. Na volta, ó, joga o bumbum para trás, beleza? Eu já ia fazer a transição direto. Mas a gente tem que fazer devagar. E aí, aqui novamente, vou jogar o quadril, tá? Lembrando aqui ou aqui, estendo, cotovelo no joelho, estendo 1,
2, 3, 4, 5, 6. Mas nada impede de fazer a prancha normal, estática. A gente só está dando uma evolução dos movimentos que eu venho sempre falando, que esses são exercícios básicos, mas a gente sempre tem como você implementar e colocar carga externa ou botar mais movimento. Beleza? Agora, vamos voltar para aquela primeira posição que a gente fez. Tá? Vou colocar as duas mãos no joelho, e aí eu vou empurrar o joelho para trás e eu vou empurrar o joelho para frente. Para quê? Eu vou gerar uma força aqui, ó, no abdômen. E aí a gente vai fazer essas 6 respirações. Então é uma isometria para o abdômen. Então puxo o ar pelo nariz e a respiração é forte. Empurra. 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 E desço. Que gera muita força. É uma excelente estratégia de exercício para a gente trabalhar com aquela pessoa que está ainda com dor. Beleza? Nada impede também de você ficar no banco, ou no colchonete, ou no sofá, ou na cadeira, e fazer essa respiração. Então você sempre vai fazer uma força isométrica que você vai empurrar seu joelho e seu joelho vai devolver essa força. E aí nada de movimento. E aí você vai manter essa pressão e a respiração forçada. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Entre os dentes, você vai ver que vai contrair bastante o seu abdômen. E essa é a ideia de a gente fazer esse trabalho abdominal. Beleza? Respira para a gente voltar para o perdigueiro de novo. Estão comigo? Bora, galera. Quero ver todo mundo treinando, hein? Vamos manter o padrão. Primeiro já começa o treino, já começa a semana, quer dizer, já começa o dia, né? Para finalizar a semana já treinando. O dia vai ser cheio para todo mundo. Bora, perdigueiro de novo. Posturado. 1, 2, solta o ar. 3, 4, 5, 6, agora segura. Aperta o punho, mantendo centralidade. Mais uma. E aí, volto controlando. Seguro. Mais uma. E volto controlando. Prancha lateral. Lá na frente. Estendo. Encaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou, jogou o quadril para trás. Novamente, outro lado. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E joga o quadril para trás. Barriga para cima, fazendo esse lado. Palma na mão. Ó. Percebe bem? Palma na mão. Seguro. Empurro e respiro. E desço. Esse exercício ele exige muito. Beleza? Estão comigo?
Bora. Vamos respirar, dar uma respirada para fazer a última série. Para a gente ir para a parte de força. Parte de força a gente vai buscar melhorar a perna e glúteo. Trabalhar bastante posterior de coxa. Para a gente trabalhar o corpo como um todo. Toda vez que você pensa em treinamento, a melhor forma de você treinar para uma pessoa que está com dor, é você treinar de forma global. Não adianta muito você ficar fazendo bíceps e tríceps, porque isso não vai te ajudar. A ideia é você trabalhar seu corpo todo. Consequentemente, a dor vai aliviando. Você ficar só, vai para academia, está com dor lombar, vai fazer bíceps e tríceps, não vai adiantar muito. Então, o trabalho, a gente sempre preza pelo trabalho global. Não é que a gente não use os exercícios, mas com uma pessoa com dor, o nosso foco não é o bíceps e tríceps. Beleza? Estou falando isso porque às vezes o aluno chega aqui e quer fazer igual faz na academia. Você está com dor, não é o foco. Nosso foco não é hipertrofia para o cara ficar bonitinho. Não é isso, não é a ideia. Nosso foco é reabilitação. Claro que a gente treina alunos, a gente tem atletas aqui. Tem alunos que treinam performance. Mas aí já não são alunos que não possuem dor. Beleza? Vamos lá para a última. Perdigueiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. E volto controlando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. Aperta o punho com força. E volto controlando. Prancha lateral em movimento. Posição correta. Estufa o peito. Lembrando, hoje eu não falei, mas lembrando, o quadril na prancha, você não joga ele direto para cima, você empurra ele para frente. Quando você empurra para cima, você pode sentir dor. Porque como você está com dor na coluna, você faz a inclinação de coluna quando faz isso. Então a ideia é você jogar o bumbum jogar o quadril para frente quando vai fazer e o bumbum para trás quando está voltando para sair do setup. Então, ó, joguei o quadril à frente, ó. Eu não fiz inclinação de coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltei, ó, bunda para trás. Muito bem. Outro lado. Joguei o quadril à frente, estabilizo, tiro uma perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E volta controlando, jogando o quadril para trás. E a respiração final. Segura. Força. Empurra. E desce devagar. Uma coisa desse exercício, por exemplo, você pode usar a parede. Você pode pisar na parede, igual a gente está aqui, e empurrar a parede e fazer a respiração. O seu abdômen ele também vai contrair, sem você pedir, sem você fazer essa contração voluntária, e aí você gera essa força. A gente sempre preza para que você trabalhe seu corpo para que ele trabalhe de forma autônoma. Não adianta às vezes a gente ouve, já ouvimos até em cursos, vai fazer exercício, contrai o abdômen, vai fazer isso, contrai o glúteo, vai fazer isso, contrai. Na verdade, aqui a gente dá tarefas para que seu corpo consiga fazer o movimento sem você pedir. Porque senão você vai ficar o tempo todo, contrai o abdômen, contrai o glúteo, contrai o abdômen, contrai o glúteo. E aí tem umas outras séries de coisas que a gente pode conversar em outra live sobre os malefícios de você fazer essa contração voluntária o tempo todo.
principalmente para mulheres, tá? Inclusive inclui peso de urina, quando faz força, entre outros. Beleza? Respira para a gente fazer a respiração ou o trabalho de bloco de força. Estão bem comigo? Então, Merlin, a primeira, não sei se você estava no início da live. O início da live foi um trabalho de mobilidade para a cervical e é um excelente exercício que é esse aqui, ó. Você faz aqui, ó, vou ficar de lado para você perceber. Esse exercício aqui, ó, é um dos melhores exercícios para você trabalhar a cervical. Mas aí você tem que passar por uma avaliação para saber o motivo dessa dor no pescoço. Provavelmente, se você trabalha sentada no computador, o foco é porque você fica fazendo, empurrando a cabeça à frente, tá? Mas uma avaliação sempre é fundamental. Mas um dos exercícios que é bem usado na reabilitação e um trabalho de cervical é esse, que é muito bom. Inclusive, tem alunos nossos que faz isso no escritório, sentado. Então, esse primeiro bloco do treino de hoje foi voltado para melhorar a mobilidade da cervical, a mobilidade torácica e a mobilidade escapular. Porque, como eu falei antes, as escápulas são responsáveis por ele ajuda no movimento de elevar o braço. Sem as escápulas, a gente não consegue jogar o braço nessa posição. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Beleza? Agora vamos para a parte de força. Então a gente vai começar com um agachamento, como sempre. Só que hoje a gente vai fazer um agachamento combinado. Como seria combinado? Nós vamos fazer um agachamento e um avanço. Então eu vou agachar de um lado, agacho, faço um avanço, volto, agacho, faço um avanço. Então nós vamos fazer 6 movimentos assim. Depois nós vamos para a ponte unilateral em movimento. Vamos trabalhar bastante o glúteo e a parte posterior. E depois nós vamos fazer, eu vou pegar um mini band ali, mas aí vocês podem pegar uma toalha para a gente fazer um trabalho pensando em fortalecer essa musculatura aqui. Tudo bem? Então, primeiro nós vamos fazer o agachamento. Então, eu vou agachar, normal, como a gente está bem fazendo, e vou dar um passo à frente. Faço o avanço, volto, agacho, faço o avanço. 1, conta 2, né? Vamos contar o agachamento. Quando você faz um, agacha, faz o outro, a gente conta 1. Para que isso? Já é um trabalho multiplanar, onde você já trabalha em um movimento maior, dando mais mobilidade para o seu corpo. E aí volta. Então já é um trabalho diferente. Beleza? Ponte unilateral. Então, vou estabilizar. Vou subir, deixar a perna aqui, nessa posição. Tudo bem? Vou puxar o ar pelo nariz e vou empurrar essa perna que fica no chão, o pé que fica no chão, ele fica com a ponta do pé para cima e você vai fazer força contra o solo. Então você vai gerar uma força quando você está empurrando, então você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Empurra o solo e joga o quadril lá em cima. Então é 1, controla o movimento. 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. Você vê que eu dou tipo um tranco. Essa é a ideia. 1, 2, 3, empurra o chão. 4, 5, 6. A ideia é gerar uma força. Se tiver dor, pode fazer isometria. Segura. Ah, mas aqui eu ainda sinto dor. Faz com os 2. Tá? E aí você fica empurrando o chão constantemente com os pés. Você vai ver que seu glúteo já contrai quando você faz essa força com o solo. Você não precisa contrair voluntariamente o músculo. Tá? Vou pegar aqui, licença. Ó, eu vou fazer com isso aqui, tá? Mas você pode fazer com uma toalha, uma camiseta.
Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente botar aqui, ó. E aí você vai fazer uma leve pressão. Você vai fazer uma força, você vai puxar para frente, ó, e vai resistir. É só isso. Estou resistindo aqui, ó. A cabeça está indo para trás e o elástico está puxando para frente. E aí eu estabilizo. Isso, relaxo, faço para frente, empurro, pode segurar assim e mantenho. Relaxo. Você pode fazer também com a mão. Ó, fazer para o lado agora. Estou empurrando minha cabeça para lá e ela está resistindo. Se você pegar aqui, ó, na musculatura, ela vai estar toda contraída, principalmente o lado que eu estou empurrando. E relaxo. Isso aqui é uma excelente estratégia para você fortalecer a musculatura do pescoço. Aqui nós estamos trabalhando o que os pesquisadores chamam de deep flexo. São os músculos flexores profundos da cervical. E a gente fica só nesses músculos externos aqui, ó. Esternocleides, escaleno, mas existe outra musculatura por trás, né, que são que a gente nunca fala dele. E esses músculos, eles estabilizam de forma profunda o pescoço. Então você trabalha dessa forma. Então é um exercício muito simples. Você pode fazer com a toalha, pode fazer com um elástico como esse, você pode fazer com a mão. A gente vai fazer com a mão aqui, só para vocês entenderem, mas você pode fazer com a toalha, com uma camiseta, e vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? E esse exercício já é para aquele... Bom dia, Renata. Já é para aquela pessoa que tem essa dor cervical. Beleza? Então, vamos novamente. Respira, bebam água e vamos para a segunda série. E aí, da mesma forma, você vai fazer 6 respirações de cada lado. Vamos lá? E aí, não esqueça, galera. Meta o dedão no like, curta a live, para poder o TikTok enviar para outras pessoas que estão precisando, para mais pessoas. Curta o perfil, curta a live e compartilha e segue o perfil, beleza? Vamos lá, agachar e o avanço. 1, 2, 3, 'Lembrando que a gente conta só quando fizer os 2. Mais um. Mais um. E aí, foi. Muito bem. Ponte unilateral. Estabilizo. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Ó, esse exercício da cervical, você pode fazer com ele, pode fazer sentado ou em pé. O melhor é sentado porque você relaxa a outra musculatura. Beleza? Então, eu vou fazer de joelhos aqui. Então, vou começar empurrando para frente, os dedos na testa e vou empurrar minha cabeça para trás. E eu resisto. Empurro minha cabeça para frente e respiro. E relaxo. Lembrando que você pode fazer com a toalha. Tá? Agora, para trás, pode ser com a mão aqui, ou uma mão só. Empurro. Empurrando para frente agora. Não é para arrancar o pescoço não, tá, gente? Vamos controlar essa força. Tá? Principalmente se você está começando. Agora, à direita. Pode ser assim ou assim. Lembrando que não é alongamento.
E volta devagar. Outro lado. Ou com uma toalha. Digamos que isso aqui é uma toalha. Então, segura a toalha aqui, sentada, e aqui. Depois, aqui. Depois do lado. Depois pro outro. Para que é esse exercício? Fortalecer a musculatura profunda da cervical. Tá? É uma das coisas que a gente não vê na academia, é o trabalho de cervical. As pessoas ignoram, treinam pesado, mas não conseguem estabilizar a cervical na prancha. Você vê a prancha de um cara forte e ele está com a cabeça caída, porque ele não consegue fazer a estabilizar a cervical. Estão comigo? Bom, Renata, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito. Manda mensagem que a gente responde. E aí você vai ver que essa hérnia aí, dependendo, não é nenhuma hérnia propriamente, é uma hérnia falsa, dependendo do que a gente achar na avaliação. Beleza? Então entre em contato com a gente que a gente já pode marcar uma avaliação online. A gente, como eu já falei em outras lives, a gente tem vários alunos fora do Brasil. Inclusive hoje, a gente tem um aluno na Haiti às 8, um aluno no Canadá às 10 e um aluno às 14 na Inglaterra. Então a gente avalia e treina eles online. Isso há muito tempo. Beleza? Vamos para o último bloco para a gente fazer o trabalho de mobilidade ou de alongamento e respiração. Vamos lá. Lembrando que a gente conta quando a gente faz o outro. Então, 1. Esquece o agachamento. 2. 3. 4. 5. Último. 6. Muito bem. Ponte unilateral. Já dá uma queimadinha, hein? Fez uns 6 repetições. Subiu. Controla. Estabiliza. Mais um. E desce controlando. Beleza? Vou fazer agora com a borrachinha. Vamos fazer primeiro para trás. Vou ajeitar os óculos. Olhando para frente. Beleza. Para trás agora. Isso. O lado. Estabiliza. Esses são exercícios que a gente passa para o aluno fazer em casa. O outro lado. Para não ficar manco. Ó, se você tocar, vai sentir a musculatura tensionada. E muito bem. Beleza? Finalizamos a parte de força. Agora a gente vai para o alongamento. Vamos alongar e vamos respirar para a gente voltar à calma. Então, primeiro exercício, nós vamos continuar trabalhando nossa torácica e cervical. Então a gente vai fazer o gato. 4 apoios. Vou puxar o ar pelo nariz. Vou soltar pela boca lá em cima. Vou desfazer
Jogo lá em cima. Empurro. Desfaço. Mais um bem leve. Solto lá embaixo. Isso. Agora, tirar os olhos. Vou lá embaixo. Respire. Posição da criança. Se sentir desconforto, traga para cá. E respire. Enche o peito e solta devagar. Solta. Solta. Mais um. Isso. Muito bem. Agora, barriga para cima. Vou cruzar a perna aqui. Ó. Cruzar a perna assim. Tá vendo? E vou buscar aqui. Seguro. Vai sentir aqui, ó. Ou quem não conseguir segurar aqui, ó, vai só segurar a perna aqui, ó. Deixa a outra no alto. Muito bem. Troca o lado. Seguro. E volto devagar. Agora para alongar o glúteo, o último, ó, vou colocar a minha perna à frente, ó. Tá vendo? Colocar a minha perna à frente, ó, e vou à frente também. Um tronco. Estufo o peito e deito. E vou relaxando nessa posição. Ótimo. Agora, de novo, o outro. Ó, perna na frente, estico a perna todinha lá, ó. Perna fica lá no chão, esticada e seguro. E relaxo devagar, bem tranquilo, e vou soltando o peso em cima. Esse a gente está alongando o nosso glúteo, que a gente usou bastante, treinando. Então, galera, se vocês quiserem, como a Renata me procurou, se vocês quiserem um acompanhamento mais acentuado, mais específico para você, só mandar uma mensagem, que a gente tem vários programas que a gente vende online. Mas se não quiser, não tem problema, continue curtindo a live, seguindo o perfil, mandando para os seus amigos, aquela pessoa que você gosta, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Lembrando que, como eu falei, a semana que vem a gente vai começar com outro quadro, que é a fala do especialista, que são com colegas de trabalho, que fazem um trabalho bem interessante, em várias vertentes, como eu falei, saúde da mulher, trabalho de mobilidade, trabalho de força, um outro pensamento para a gente realmente transformar isso aqui numa comunidade voltada para você viver sem dor, como eu vivo e como nossos alunos aqui. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela disponibilidade nesse horário que está aqui acompanhando. E bom final de semana, boa sexta-feira, e na segunda-feira a gente retoma. Beleza? Então, valeu, um abraço, fui.